Pessoal, seguinte, live de hoje sobre educação em pacientes com diagnóstico de síndrome do impacto do ombro e dor persistente, ou seja, aqueles pacientes que têm dor crônica no ombro, né, que tem dor há muito tempo. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar aí para educar esses pacientes e essas estratégias principalmente nos ajudarem aí no manejo dos sintomas desses nossos pacientes ali na clínica, no nosso dia a dia. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar, quais são as estratégias que eu mais utilizo aí com os meus pacientes. E a gente vai discutir bastante sobre alguns achados de um artigo que foi publicado na JOSPT em junho, faz 2 meses aí. E é um artigo muito interessante, um artigo de revisão, que ele trouxe algumas estratégias que nós podemos utilizar aí nos nossos pacientes. Fechado? E vamos junto nessa discussão aí, que é uma discussão muito atual, né? Muito tem se falado aí sobre estratégias de educação, de comportamento, educação com relação aos sintomas e etc, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente precisa definir é que essas estratégias que eu vou discutir com vocês são estratégias para dor crônica no ombro, ou seja, pacientes que têm dor há mais de 3 meses. Normalmente na clínica, um paciente desse, ele lida com dor no ombro ali já fazem 1, 2 anos, tá? E ele tem um diagnóstico aí, no caso, que é o que a gente vai discutir hoje, que é síndrome do impacto do ombro. E uma coisa importante, eu coloquei esse artigo que eu usei como base para discutir aqui com vocês na live de hoje no meu canal do Telegram. Então quem não tá lá no meu canal do Telegram ainda, clica no link que tá na minha bio depois e você vai ser direcionado para o meu canal do Telegram. Lá eu discuto o caso clínico de alguns pacientes, posto algumas evidências atuais aí no tratamento das lesões de ombro, assim como algumas abordagens que eu utilizo no tratamento de várias outras lesões do nosso dia a dia aí da clínica, da fisioterapia. Fechado? Pessoal, então é o seguinte, primeira coisa, o que seria educação, né, de um paciente que tem dor? Então você basicamente informá-lo de qual é a condição que está acometendo ele. No caso aqui a gente vai falar sobre síndrome do impacto do ombro, né, que é um diagnóstico médico. A ideia hoje aqui é discutir como lidar com esses pacientes aí quando a dor se mantém por um período longo, que é o que a gente chama de dor persistente. Então, estratégias de educação são basicamente a forma com que você vai ter de se comunicar com o seu paciente, tá? E a gente vai discutir aí sobre algumas estratégias de educação que a gente pode utilizar no nosso dia a dia da clínica, que eu utilizo com os meus pacientes, tá bom? Hoje, a gente não se preocupa simplesmente se o nosso paciente tem força, tem mobilidade, muitas coisas que eu falo pra caramba aí, né, ao longo das nossas lives, da minha abordagem clínica. Eu realmente tenho uma abordagem muito baseada na biomecânica, entre capacidade e demanda. Eu sempre tento preparar meu paciente para suportar as atividades que ele vai realizar no dia a dia dele, mas a gente tem que ser um profissional completo. Então, as estratégias de educação hoje, elas são estratégias que devem compor um programa de tratamento, uma estratégia de tratamento dos nossos pacientes, tá? Então, algumas variáveis relacionadas a comportamento, elas devem ser levadas em consideração em pacientes que têm dor, principalmente dor persistente. E a chance que um paciente tem de melhorar nas suas abordagens clínicas tem relação direta com alguns tipos de comportamento. Por exemplo, o que a gente chama de expectativa do tratamento. Então, o que o paciente espera daquele seu tratamento influencia diretamente nos resultados que você pode encontrar. E estratégias de educação servem exatamente para você conseguir discutir ou explicar o que realmente ele deve esperar do seu processo de tratamento, das suas abordagens.
Então, ele deve esperar que o tratamento dele vai durar ali em torno de 6 meses, ou o tratamento dele vai durar em torno de 3 meses. Ele deve esperar que ele vai conseguir ficar totalmente sem dor, ou ele vai ter que lidar com algumas limitações, mesmo próximo aí do fim do tratamento. Então, essas estratégias de educação servem para você, primeira coisa, alinhar as suas expectativas com a expectativa do paciente. Ele não sabe o que é fisioterapia, como que a fisioterapia funciona, o que você vai entregar para ele ou o que você não vai poder melhorar nele. Um exemplo, o paciente tem diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, tem uma ruptura parcial do supraespinal. Você nunca vai conseguir, com as suas abordagens, com que ocorra a cicatrização total dessa lesão, certo? Mas você consegue fazer com que ele fique totalmente funcional e sem dor. Então você precisa alinhar isso com ele. Fala assim, se você repetir essa ressonância daqui a 10 dias, do que a 1 mês, do que a 5 anos, essa lesão ainda vai estar aí. Isso não significa que você vai ter dor o resto da sua vida ou que você vai ter que lidar com isso sempre. Isso é alinhar a expectativa, por exemplo. É uma estratégia de educação. Você explicar para ele que não necessariamente você vai resolver uma lesão que a gente chama de patoanatômica, mas que os sintomas dele podem continuar aí sendo resolvidos ao longo desse processo. Então você alinha a expectativa, você discute com o paciente o que realmente você vai conseguir alcançar ali, ele entende isso. Isso já é um dos primeiros pontos aí na sua avaliação, na sua abordagem, que você precisa alinhar com ele. Assim como são estratégias que a gente utiliza para explicar para os nossos pacientes a condição em que ele se encontra. Então, qual é a influência, por exemplo, que uma ruptura do supraespinal pode ter para a vida dele? Por que ele está sentindo dor? Se a dor realmente tem relação com a lesão tecidual ou não? Então, ele entender sobre a sua condição parte do pressuposto de que você vai conseguir realizar uma boa capacidade de comunicação, que a gente chama de educação. Então, formas com que você consiga explicar a condição em que ele tem, no caso a patologia específica, desde que isso faça parte aí do entendimento e das expectativas dele. Isso faz parte do que a gente chama de educação, da sua comunicação com o paciente. E alguns atributos do próprio comportamento dele, por exemplo, o que a gente chama de autoeficácia, que é a capacidade que ele tem de lidar com a sua condição sozinho, sem precisar se amparar a ninguém. Todos esses 3 pilares que eu citei, expectativa do paciente, o entendimento sobre a patologia, né, sobre a condição dele, e o que a gente chama de autoeficácia, tem grande influência sobre o desfecho do tratamento. Então você pode ser um cara sensacional ali fazendo exercício, durante a sua avaliação você pode saber avaliar muito bem a biomecânica, a mobilidade, etc. Mas se você não conseguir educar ou se comunicar muito bem com o seu paciente, os seus resultados eles podem estar limitados. E como eu sempre falo aqui nas lives, né, e nas minhas aulas todas, o objetivo é dar alguns insights aí para vocês de como vocês conseguiriam melhorar suas abordagens, melhorar os seus resultados. E essa live tem esse objetivo. Então não adianta a gente se preocupar só com a biomecânica, que é primordial, com as variáveis relacionadas à força, mobilidade, etc. Mas você também precisa ter uma boa capacidade de comunicação com o seu paciente, para você conseguir passar para ele realmente informações concisas, né, informações específicas que vão ajudar com que ele tenha um bom entendimento sobre a sua condição. Isso vai influenciar na expectativa que ele tem com relação ao tratamento, para ele entender muito bem o processo que ele vai passar e qual que é o tempo esperado de evolução, quais são os processos e quais são os seus objetivos com aquele paciente. Ele entender quais são as repercussões que aquela condição que ele tem, no caso aí que a gente está discutindo hoje, a síndrome do impacto do ombro com dor persistente, pode trazer para o dia a dia dele, né? E assim como ele entender que, se ele entender um pouco melhor da condição com que ele está apresentando,
quais são as variáveis que estão influenciando nos seus sintomas, etc., ele tem maior capacidade, maior eficiência para lidar com o seu tratamento, com os seus desfechos, certo? Então esse é o objetivo das estratégias de educação. Você aliar às suas abordagens uma boa capacidade de comunicação com o seu paciente para melhorar o entendimento que ele tem sobre a condição que está acometendo naquele momento aquele indivíduo, né, que está atrapalhando as suas atividades de vida diária, suas funções e etc. Então é o seguinte, pacientes que têm essas características que eu citei anteriormente, ou seja, que têm dificuldade de entender o problema que ele apresenta, que têm dificuldade de participar ativamente do seu processo de tratamento, ele tem piores resultados durante o desfecho final do tratamento. Então os pacientes que participam, né, diretamente do manejo ali da sua condição, que participam diretamente na melhora do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, da sua saúde, eles tendem a evoluir melhor durante o processo de reabilitação. Então são variáveis que a gente precisa tentar abordar sim durante o nosso processo de tratamento, certo? Pacientes que não conhecem a condição que ele tem e quais são as repercussões que aquela lesão pode trazer para a vida dele, eles podem ter desfechos piores. Como, por exemplo, eles podem ir para um pronto-socorro o tempo todo, né? Eles não sabem utilizar intervenções preventivas que vão fazer com que ele não entre em períodos de crise. Então, quando ele começa a entender melhor sobre a sua patologia e tem informações corretas sobre como lidar com essa patologia, sobre como lidar com os sintomas que estão envolvendo o seu dia a dia, eles tendem a ter menos repercussões negativas influenciando sobre a sua vida, qualidade de vida, satisfação até mesmo ali do dia a dia com o cuidado que está sendo oferecido a ele. Então a gente precisa abordar essas variáveis. Eu vou discutir com vocês aqui 7 pontos que devem estar envolvidos no processo de educação dos seus pacientes que apresentam dor persistente no ombro, né? Que apresentam dor persistente no ombro relacionado ao diagnóstico médico, né? De síndrome do impacto. Se a gente falhar em algum momento durante esse processo, isso facilita com que o seu paciente tenha uma dependência em você e principalmente que ele tenha muita dificuldade em lidar com os seus sintomas no dia a dia, no momento em que ele estiver sozinho, em lidar muito bem com aquela condição que ele apresenta no momento em que ele está sozinho. Isso pode ter um impacto gigantesco na vida dele. Isso pode ter um impacto gigantesco na qualidade de vida e na capacidade funcional desse paciente. Então, um paciente que tem dor persistente, por exemplo, ele tem alteração do sono. Um indivíduo que dorme pouco, ele tem mais chance de desenvolver outras doenças que não sejam simplesmente uma dor no ombro. Ele tem menos chance de lidar bem com os seus sintomas de dor. Ele tende a não se recuperar muito bem das suas exigências do dia a dia. São indivíduos que normalmente têm medo de se movimentar, dificuldade de serem expostos ao movimento, começam a ter alterações nas suas atividades de vida diária, ter dificuldade em continuar trabalhando como eles trabalhavam antes, em realizar as atividades de casa como eles realizavam antes. Então, é muito importante que a gente desenvolva estratégias para ensinar e para orientar como que os nossos pacientes podem lidar com a condição que ele apresenta, e no caso a gente está discutindo hoje da síndrome do impacto, durante as suas atividades de vida diária, durante todo o seu dia, mesmo que você não esteja ali do lado dele. Então, por exemplo, a gente pode ensinar ele a lidar com o sintoma doloroso através de algumas orientações que possam aliviar essa dor ao longo do dia dele. A gente pode orientar com que ele realize algumas mudanças de hábito ao longo da sua vida através de orientações de manutenção de exercício físico, por exemplo,
né? A gente chama tudo isso de autoeficácia ou estratégias de educação que possam ter relação com a capacidade que esse indivíduo tem de lidar com seus sintomas no dia a dia. Então, o que eu vou demonstrar para vocês aqui hoje, né, o que a gente vai discutir, são 7 pontos que foram descritos nesse artigo aí que eu coloquei no meu canal do Telegram. Depois que acabar a live, quem não está no canal ainda, é só clicar no link da minha bio e vai encontrar esse artigo lá. Eu uso esse meu canal do Telegram para ficar como um depósito de referências lá, para as minhas aulas, para as minhas lives, para os vídeos que eu gravo aí no feed do Instagram. E aí a gente vai discutir e passar por 7 pontos aí que a gente pode utilizar com esse objetivo. Então, eu quis definir muito bem o que seria uma estratégia de educação e o porquê que isso é importante de ser aliado no seu tratamento, baseado em exercício, fortalecimento, controle motor, ganho de mobilidade, etc. Mas você pode ganhar aí um a mais, um plus no seu tratamento, uma eficiência maior, quando você saber conseguir se comunicar muito bem com o seu paciente, ter uma troca de conhecimento, certo? Principalmente com o objetivo de que ele consiga independência, com que ele saiba lidar com aqueles sintomas e com a condição, com a patologia que ele apresenta durante o seu dia a dia. O primeiro ponto é com relação aos exercícios e a intensidade dos exercícios. Principalmente quando a gente leva em consideração a resposta da dor. Então a primeira coisa que um paciente que tem síndrome do impacto do ombro com dor persistente é que ele tem muito medo ou muita dificuldade normalmente e até mesmo acredita que ficar realizando exercícios com aquele ombro vai piorar os sintomas dele. E a gente sabe que a principal estratégia para tratamento de síndrome do impacto do ombro, de dor no ombro, é você expor o indivíduo à carga, né? A exercícios. Então, essa exposição à carga também faz parte da educação. Ou seja, ele sentir dor durante alguns movimentos ali na fisioterapia, durante alguns exercícios ali da fisioterapia, é normal, certo? É aceitável. Você precisa educá-lo para isso, você precisa comunicá-lo com relação a isso. Se você não falar nada para ele, ele vai achar que você está machucando ele. Então você precisa comunicá-lo de que em alguns momentos ele pode sentir um pouquinho de dor e que isso é totalmente normal, principalmente se essa dor tiver um alívio rápido logo depois do exercício, né? O que seria uma dor aceitável nesses casos, que eu falo aí em todas as minhas aulas, né? Vocês vão, certeza que alguém deve estar pensando assim, meu paciente pode sentir dor então no exercício? Putz, mas o quanto de dor ele pode sentir? Ele pode morrer de dor no exercício? Pode sentir um pouquinho de dor? Então uma dor aceitável aí no dia a dia, quando você expor o seu paciente a um exercício, seria uma dor aí até 3 na escala numérica de dor. É uma dor aceitável. Até 5 ainda dá para aceitar, mas mais do que isso já é coisa demais. Então, uma dor até 3, 5 ali é aceitável durante alguns exercícios, principalmente se ela não se manter por um dia, por 24 horas, certo? Então esse é o primeiro ponto. Educar e explicar para o seu paciente que nem sempre sentir dor durante os exercícios é algo ruim. Fechado? Isso faz parte da educação e é o nosso primeiro ponto de hoje. Vai anotando aí. Número 1, intensidade de exercícios e resposta à dor. Você nem sempre precisa diminuir os exercícios que você está fazendo ou diminuir as abordagens que você está utilizando se o seu paciente sente dor. Tudo bem? Ele precisa entender que a dor é um processo ali aceitável durante as suas abordagens. Desde que você tenha segurança no que você esteja fazendo e na abordagem com que você está expondo o seu paciente, sem problema nenhum ele relatar sintomas ali durante os exercícios, durante as atividades. Fechado? Outra coisa importante, esse trabalho, né, que eu coloquei para vocês lá no Telegram, que é o que eu estou discutindo aqui hoje, ele traz como estratégia de educação você orientar para que o seu paciente evite movimentos que exacerbem os sintomas. Até aí eu concordo, muito legal. Só que ele coloca que o ideal é que você
evite realizar trabalhos e esportes em overhead, ou seja, acima da linha da cabeça. Então, por que eu não concordo com esse final da frase? Você deve evitar movimentos, cargas expostas sobre aquela articulação que vão exacerbar os sintomas do seu paciente. Beleza, isso é real. Então, se for algo que foge aí dessa dor aí, desse desconforto leve, realmente você tem que orientar o seu paciente a evitar continuar realizando aquela atividade naquela intensidade, porque realmente isso pode piorar os sintomas dele. Mas nem sempre, quando você dá de cara com um paciente que tem dor no ombro, você tem que pedir para que ele pare de fazer o seu trabalho ou as suas atividades só porque elas são acima da linha da cabeça. Se ele estiver realizando essas atividades e o nível de dor estiver acima desse nível aceitável, talvez você tenha que pedir para que ele diminua ou a amplitude, ou muitas vezes não necessariamente a amplitude, a exigência, mas o tempo com que ele está sendo exposto a esse movimento. Fechado? Então não é ruim trabalhar em overhead, acima da linha da cabeça, desde que ele esteja preparado para isso, adaptado a isso, e desde que isso não esteja exacerbando os sintomas dele, reagudizando os sintomas, aumentando os sintomas dolorosos ali do ombro dele. Então, se isso estiver acontecendo, você tem que sim gerar adaptações durante essa atividade. Mas como eu sempre digo, tente manter o seu paciente o máximo em movimento, principalmente o máximo exposto a atividades em que ele normalmente já realiza no dia a dia dele. O que seria esse máximo? Até o momento em que está ocorrendo aí essa dor, esse incômodo aceitável. Fechado? Esse seria o número 2, em que a gente, durante estratégias de educação, pode utilizar mudanças da atividade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente que está com muita dor e não está conseguindo colocar roupa no varal. Eu vou pedir para ela parar de colocar roupa do varal, de parar de lavar roupa? Não. Eu vou pedir só para que ela gere adaptação durante essas atividades e para que ela perceba se os sintomas dolorosos dela ali, eles estão exacerbando quando ela realiza essa atividade. Se isso estiver acontecendo, realmente eu tenho que gerar alguma adaptação durante essa atividade para que ela comece a lidar bem com ela. Quais seriam essas adaptações? Eu posso, por exemplo, pedir para ela pendurar a roupa num varal mais baixo ou deixar em cima de alguma cadeira, em algum local onde a roupa consegue secar, só que em amplitudes mais baixas, que ela não precisa fazer em amplitudes tão altas. Eu posso pedir para que ela lave menos roupa por dia, automaticamente ela vai ter que estender menos roupas por dia. Tente distribuir melhor o quanto que ela vai ser exposta a essa atividade. E uma coisa importante, essas adaptações, por mais que elas sejam interessantes no momento inicial ali, elas não precisam ser eternas nos nossos pacientes, tudo bem? À medida que os sintomas dela forem melhorando, se resolvendo e ela for cada vez mais desenvolvendo a capacidade de suportar essas cargas, você começa a exigir cada vez mais dela até a hora que você vai chegar lá naquele ponto em que é o ponto em que ela realizava antes de sentir os sintomas, antes de sentir a dor, porque ela vai se preparando para suportar essa exigência. Fechado? Então essa seria a segunda estratégia de educação que a gente pode utilizar. Então, como eu disse, percebam que são estratégias que estão relacionadas ao que você vai fazer na clínica. Você não vai ficar só conversando com o paciente, não é isso. Você precisa ter uma boa comunicação com ele, explicar tudo direitinho para ele, além das outras abordagens que a gente já discutiu bastante aqui, né? Biomecânicas, fortalecimento, mobilidade, etc. Não é à toa que nós somos profissionais do movimento. Então, além de saber como expor os nossos pacientes ao movimento, a gente também precisa saber comunicar a eles o que a gente espera com essa exposição. Qual é a expectativa que ele tem que ter com relação a esse movimento, com relação àquele exercício? Qual é o processo que ele vai passar para deixar de colocar a roupa no varal sem dor, colocar em amplitudes menores, mas daqui a pouco a gente vai voltar a evoluir e colocar a roupa no varal normalmente, porque o problema não é colocar a roupa no varal, o problema é estar preparado para suportar essas amplitudes maiores colocando roupa no varal. Fechado? Número 3.
Conselho com relação à postura. Então assim, o que seria postura? Quando os artigos falam sobre postura, eles não estão falando, por exemplo, postura sentar retinho ou você avaliar o paciente na sua postura estática, não é isso. Uma educação ou um conselho com relação à postura é você orientar o seu paciente em posturas que ele pode adotar durante o dia. O que seria isso? Normalmente você sempre pergunta, né? Nossa, meu paciente tem dor para dormir. O que eu faço, tal? Você pode orientar a ele, procurar uma postura para dormir que não exacerbe os sintomas e que ele se sinta confortável, relaxado. É isso. Uma educação com relação à postura. Não é que você tem que educar ele a sentar retinho, a não deixar a coluna torta e etc. Porque essas variáveis relacionadas à postura estática nem tem correlação com sintomas de dor no ombro, né? Na maioria dos casos. Então, orientação com relação à postura qual é o posicionamento que ele pode utilizar durante o trabalho dele ou durante o momento em que ele está estudando. Nessa fase que a lesão tá muito dolorida, etc., você quer poupar o ombro dele, você pode procurar posturas em que você tenha apoio do ombro. Lembra, isso não precisa ser para sempre, só no momento em que talvez está muito exacerbado o sintoma, num nível de irritabilidade muito alto. O cara trabalha fazendo overhead, a gente acabou de falar, pode ajustar uma postura em que vai exigir menos do ombro, mas você precisa começar a expor ele a esses movimentos de uma forma gradual depois para que isso não se torne eterno. Então, com relação à postura, é relação a você orientar posicionamentos em que ele possa se manter durante o dia, certo? Para que não exacerbe a dor. Esse é um ponto. Fechado? Então, esse seria o terceiro conselho. Você se preocupar com posicionamentos que ele utiliza ao longo do dia e que possa exacerbar a dor dele e você gerar orientações de que você possa gerar ali algumas adaptações durante esses posicionamentos, mas que isso também não precisa ser eterno, porque não existe uma relação muito grande com postura e dor no ombro. É importante você educar o seu paciente, porque a maioria das pessoas tem esse mito, né? De que uma postura ruim machuca muito e piora a dor e etc. Certo? Isso faz parte da educação também. A quarta dica com relação à educação em dor, a educação é agora o manejo da dor, certo? Ou seja, em alguns pacientes é interessante sim você educá-los em quando que ele pode utilizar, por exemplo, uma crioterapia para modular os sintomas, quando que ele pode utilizar o calor para modular os sintomas, certo? Normalmente, como que eu faço isso no meu dia a dia, nas minhas abordagens? Quando eu tenho um paciente que tem dores mais relacionadas a tensões miofaciais, a rigidez articular, eu oriento com que ele utilize o calor em casa, se os sintomas piorarem, se ele sentir exacerbar. E se eu percebo que os sintomas dele possam ter relação com um processo inflamatório, uma lesão mais aguda, por exemplo, uma fratura, um trauma, uma luxação recente ou um pós-operatório recente, eu oriento com que ele utilize aí o gelo. Então, normalmente eu coloco na balança aí essas duas variáveis, tá? Então, isso também faz parte do manejo da dor e até mesmo do que a gente chama de autoeficácia. Um paciente que está muito bem orientado de que ele pode sentir dor em casa, de que ele pode ter uma exacerbação dos sintomas, à medida que ele observar um aumento ali da dor, ele não é um cara que vai ficar desesperado, já vai te ligar achando que o ombro dele tá podre e vai cair. Ele não é um cara que vai sair correndo pro hospital. Ele já tem o entendimento de que aquele processo é esperado e que isso é normal e ele vai lidar bem com isso. Isso faz parte do processo de educação. E pacientes que têm esse entendimento, de novo, evoluem melhor no processo de tratamento. Então, se atentem a essas estratégias de educação, porque isso vai impactar nos seus resultados com o seu paciente diretamente. Fechado? É importante orientar com que ele evite utilizar analgésicos e anti-inflamatórios, porque pacientes que utilizam analgésico de forma crônica e anti-inflamatórios de forma recorrente, eles têm até
pior capacidade em lidar com sintomas, normalmente eles têm mais ansiedade, mais estresse, eles são pacientes que não têm uma capacidade de cooperação durante o tratamento muito grande. E além disso, eu já discuti isso com vocês, né? Com relação à lesão do manguito, degeneração articular, o uso de medicamentos aí analgésicos e principalmente anti-inflamatórios pode até acelerar esse processo de degeneração. Então é importante que vocês mantenham isso daí sempre em dia com os seus pacientes. Sempre utilizar estratégias para controle da dor que não tenham relação com o uso de medicamentos, se for possível. Por exemplo, uma estratégia aí de educação em dor que ajuda bastante no manejo do sintoma é você educar o seu paciente com relação a hábitos de vida, mudanças de hábito. Então, fumo, né? Fumar, alcoolismo, sedentarismo, todos esses hábitos de vida aumentam a chance com que o indivíduo tenha dor persistente no ombro. Então, um paciente que seja sedentário, que fuma, que bebe muito, ele tem muita chance de desenvolver dor crônica no ombro. Então é importante que dentro das suas estratégias de educação, de manejo da dor, você leve em consideração essas variáveis aí também. Fechado? Muito bom. Então é o seguinte, pessoal. 4 já foram, hein? Qual seria a número 5? Tem relação com o que a gente chama de diagnóstico patoanatômico. É importante que durante a sua avaliação você não passe a ideia para o seu paciente de que os sintomas de dor no ombro dele estejam relacionados simplesmente ao impacto, né? Ao que a gente chama de atrito entre os músculos que estão abaixo do arco coracoacromial. Então, um paciente que tem diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, os sintomas de dor no ombro dele não necessariamente têm relação com o acrômio raspando sobre o tendão, rasgando o tendão e etc. Até postei um vídeo no meu IGTV essa semana falando sobre os principais mitos de dor no ombro aí relacionado ao diagnóstico de síndrome do impacto. Então, você não deve passar essa ideia para o seu paciente. Pelo contrário, você deve informá-lo de que a literatura tem evoluído tanto e demonstrado para nós que os sintomas de dor no ombro não estão única e exclusivamente relacionados a uma compressão mecânica dos tendões, dos músculos que estão abaixo do arco coracoacromial. Pelo contrário, parece ter relação com outras variáveis que a gente consegue lidar muito bem sem ter que modificar, por exemplo, o quanto de atrito que esteja acontecendo entre essas estruturas. Como, por exemplo, aumentar a capacidade que o indivíduo tem de suportar a demanda que a gente faz através de exercícios, melhorar a capacidade que o indivíduo tem de interpretar os sintomas dolorosos ou de lidar com os sintomas de dor ao longo do seu dia a dia, como, por exemplo, as mudanças de hábito que eu acabei de citar. Então é importante você deixar claro isso para o seu paciente durante a sua avaliação já, durante o primeiro contato que você tiver com ele. Porque isso vai fazer com que ele tenha um entendimento melhor, um entendimento real da patologia que o está acometendo. E quando ele entende o que está acontecendo com ele, sem esse terrorismo, né? Ele achar que está rasgando o braço dele inteiro, tal, e ele começa a ter um entendimento melhor sobre a lesão que está agindo sobre ele, ele vai participar ativamente do seu processo de tratamento. Ele vai ser um cara muito mais engajado nesse processo, e alguns trabalhos mostram que pacientes que tenham expectativa boa, ou seja, que realmente acreditam que o tratamento conservador, né, baseado em exercícios, as abordagens que a gente discute aqui, o cara que acredita que isso vai ajudar ele a melhorar, assim como o cara que participa desse processo junto com você e não acha que é você que vai resolver o problema dele sozinho, ele tem mais chance de melhorar. Então, o que a gente chama de relação paciente e terapeuta é muito importante, por isso essas estratégias de comunicação, beleza? 5, diagnóstico patoanatômico já não é mais uma verdade absoluta. A gente utiliza muito mais hoje o que a gente chama de diagnóstico cinético funcional. Falei bastante sobre isso nos vídeos do meu feed essa semana também. Fechado? Vamos pro número 6.
O que seria estratégias de comportamento? Você sempre está motivando o seu paciente. Essas estratégias de educação, de comunicação, elas servem para você manter o cara engajado no processo de reabilitação. Então o cara tem que estar com vontade de melhorar e ele tem que estar acreditando friamente no que você está fazendo com ele. Ele tem que sentir verdade no que você está falando, ele tem que sentir firmeza no que você está falando e no que você está fazendo com ele. E estratégias que eu gosto de utilizar muito para manter o meu paciente motivado é sempre tentar demonstrar para ele as melhoras que estão acontecendo no dia a dia dele, que muitas vezes ele nem consegue visualizar. Às vezes é um cara que, não conseguia nem lavar louça, aí um dia ele chega e fala pra você assim, nossa, ontem eu tava lá, fiz um churrasco em casa, tal, depois eu ainda tive que tomar conta da louça, enquanto eu tava assistindo um jogo, por exemplo. Você fala, caramba, olha, tá vendo só, você nem conseguia lavar louça, você tá conseguindo lavar louça aí, já, que legal, a gente só vai evoluir, foi muito bom. Ou seja, nas pequenas coisas você vai mantendo esse cara motivado. Por isso que eu falo tanto pra vocês do uso de questionários funcionais, por exemplo, em que você coloca o nível de atividade funcional do paciente em números, e aí você vai mostrando a melhora dele ali de forma objetiva, através de números, isso mantém o cara engajado. Reforço positivo durante os exercícios é muito legal. Então, ele tá fazendo um exercício, você fala assim, nossa, olha só como você tá fazendo com mais qualidade, com maior capacidade. Ó, você viu só, puta, aumentamos o peso, você tá respondendo bem, olha só, você conseguiu se manter bem mesmo com um peso maior na sessão de hoje. Então essas estratégias de motivação, elas são também muito importantes para você conseguir manter o seu paciente engajado no processo de reabilitação. E o ponto-chave aqui, ó, que eu gosto de utilizar muito, é definir objetivos com ele. Por exemplo, vou fazer um exercício ativo assistido de mobilização de rotação externa de ombro. Então coloco o cara para fazer lá com um bastão, mobilização de rotação externa. Aí ele tá com as costas encostadas na parede. O bastão não encosta na parede ainda, nos primeiros dias. E aí você coloca um objetivo pra ele, fala assim, ó, o nosso objetivo é chegar e encostar esse bastão na parede com você fazendo rotação externa. Quando a gente melhorar o movimento, o bastão vai encostar na parede. Daqui umas 3, 4, 5 sessões o cara encosta o bastão lá na parede. Ou seja, ele alcançou um objetivo dentro da sua terapia. Então você estipular objetivos até chegar no seu objetivo final, então sub-objetivos até o objetivo final, que é ele voltar a fazer as atividades que ele fazia antes normalmente, realizar o seu dia a dia normalmente. Isso, Estevão, a estratégia, essa estratégia que eu falei agora é uma das estratégias que eu estou utilizando com aquela minha paciente de capsulite adesiva do ombro, que eu compartilhei com vocês no Telegram. Perfeito. E aí, eu lembrei desse exemplo agora por conta disso, porque na nossa sessão de ontem, ela falou assim, nossa, olha lá, o bastão tá chegando na parede e tal, e ela ficou super feliz, até deu um gritinho lá, uhul, o bastão tá chegando na parede e tal. Então, nos mínimos ganhos, durante a sua reabilitação, com o seu paciente, você vai motivando ele a continuar realizando os exercícios, a abordagem que você propôs para ele. Isso daí, cara, tem um valor gigantesco na relação que você vai criando com ele, na confiança que você vai criando com ele e principalmente na capacidade que ele tem de melhorar com as suas abordagens. Então, pacientes que estão mais motivados, que estão mais engajados, eles vão melhorar mais do que pacientes que estão lá na fisioterapia só por estar e nem acreditam muito nesse processo. Então, para o paciente acreditar no que você está propondo para ele, nas abordagens que você quer realizar com ele, você precisa estar engajando e principalmente mostrando que ele está alcançando esses objetivos que vocês traçaram ali durante o processo de tratamento dele. E é isso aí, Suane, não tem nada melhor do que você ver o resultado sendo aplicado no seu dia a dia, né? O seu paciente evoluindo, te agradecendo por isso, feliz pelas suas abordagens, pelo seu tratamento. Isso daí não tem preço. E eu acho que todos os fisioterapeutas, não só eu, mas com certeza vocês também, estão na fisioterapia por conta disso, né? Que é para conseguir melhorar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas vivam, tenham uma vida melhor, com menos dor, melhor qualidade de movimento, maior capacidade de realizar suas atividades do dia a dia. E isso realmente não tem preço, cara. Quando você vê um paciente evoluir assim,
não tem preço. É isso aí, Rodrigão. Objetivos a curto prazo para melhorar o engajamento do cara. É isso aí. Isso daí vai melhorar muito as suas abordagens. Número 7. A biologia da dor, né? Neurofisiologia da dor. Então, a maioria dos pacientes, eles acreditam que se dói é porque o ombro dele tá arregaçado, né? Tá muito ruim, tá todo rompido, tudo degenerado, um osso raspando no outro, um bico de papagaio lá raspando no tendão e rasgando o tendão. Então, você explicar para ele que a dor não tem relação simplesmente com a lesão tecidual é muito importante, né? Acabou de sair a nova definição de dor aí da Sociedade de Dor, e eles colocam isso, né? Que a dor não é única exclusivamente relacionada com a lesão anatômica em si. Você tem emoções associadas a esse sentimento, né? A essa sensação. Você tem várias alterações, tanto biológicas, que é a lesão tecidual, assim como relações psicológicas e relações sociais, ou seja, como o indivíduo entende aquela condição relacionado aos seus sintomas de dor. Então, na sua avaliação, logo no primeiro momento, quando você vai traçar os seus objetivos, as suas abordagens com o seu paciente, essa é a minha dica número 7. Você explicar para o seu paciente que não é porque ele está sentindo dor que o ombro dele está arrebentado e que nunca mais ele vai conseguir levantar o braço até aqui. Milhões de outras variáveis influenciam nas capacidades que ele tem de realizar esses movimentos. Isso aí, Aline, da IASP, isso aí. International Association Society of Pain. A IASP, certo? Associação Internacional de Dor. Então, acabou de sair a nova definição e eles definem isso, né? Que não é simplesmente uma lesão anatômica. Isso já estava na outra, mas eles começam a correlacionar um pouco mais com sensação, com sentimento, a influência da dor. E é importante você deixar isso claro para o seu paciente, que a gente, mesmo com uma lesão anatômica, consegue, através de exercícios, de abordagens relacionadas a movimento, fazer com que esse paciente se torne funcional e capaz de suportar as suas atividades como ele fazia antes. Certo? Então, 7 dicas de estratégias de educação que vocês podem e eu imagino que vocês devem utilizar com os seus pacientes e que eu também utilizo com os meus aí no dia a dia das minhas abordagens clínicas. E quando você consegue um nível de comunicação e um nível de educação, de entendimento efetivo com o seu paciente para com a condição com que ele se apresenta, a lesão com que ele se apresenta, você tem melhores resultados. Pacientes que têm maior capacidade de lidar com os seus sintomas sozinhos, que entendem muito bem da sua condição, eles têm melhor chance de evoluir, de melhorar, do que os pacientes que não entram nesse processo de entendimento. Fechado? Vamos ver a pergunta da Melina aqui, ó. Que posicionamentos podem ajudar em trabalhos acima da linha do ombro? Algum exemplo, por favor? Então a Melina está me perguntando para um paciente, por exemplo, que tenha dor para realizar um trabalho aqui acima da linha da cabeça, quais estratégias que eu posso utilizar com ele, né, para modificar a atividade e evitar com que você tenha exacerbação, né, dos sintomas. Então, quais estratégias que eu utilizo, Melina? A primeira delas é que eu tento não limitar o trabalho de elevação. Então, eu tento manter o paciente no trabalho, mas eu peço para ele realizar mais pausas, mais repouso durante o seu período de trabalho. Então, vamos supor que a dor dele aparece quando ele está trabalhando a 1 hora. Então, antes de dar 1 hora de trabalho, você pede para ele fazer uma pausa e tomar um cafezinho, ir no banheiro, beber uma água, relaxar um pouco, depois ele volta para o trabalho. Ou seja, você já diminui o tempo de exposição àquela atividade que é um pouco mais exigente para o paciente. Um exemplo de adaptação que poderia utilizar, certo? Você diminuir a alavanca. Então, por exemplo, vamos supor que o meu paciente ele
utiliza bastante o braço para colocar alguma coisa num armário alto. O dia todo ele faz isso daqui, ó. Quais estratégias que você pode utilizar? Você pode utilizar alguma abordagem com que faça com que ele traga esse peso, essa sobrecarga, para mais próximo do corpo dele. Então, você fazer um levantamento aqui, por exemplo, é mais fácil do que você fazer um levantamento lá na frente. Então, você pode, por exemplo, pedir para ele ficar mais próximo do armário onde ele vai colocar a mão. É uma forma de diminuir demanda também. Então, você vai tentando ali entender do gesto para você gerar alguma adaptação possível. E lembra, essa adaptação não precisa ser eterna. Ela só precisa ser durante o momento em que ele não refere... deve ser realizada durante o momento em que ele refere a exacerbação dos sintomas. Tá bom? Vamos ver aqui a Nicole. Dormir do lado do membro lesionado é contraindicado ou não? Percebo que pacientes com dores no ombro evitam, certo? Então a Nicole me perguntou o seguinte: se um paciente que tem dor no ombro, ele pode dormir em cima do ombro dele. E aí, uma coisa importante com relação à postura lá que eu falei que é uma estratégia de educação. Dormir em cima do ombro não significa que vai machucar o ombro dele ou que vai ser pior. Alguns pacientes, eles referem alívio por deitarem em cima do ombro, mesmo que seja o ombro dolorido. Então, se ele sente alívio nessa postura, é essa postura que você tem que indicar para que ele realize. Agora, se ele sente alívio deixando esse braço para cima ou apoiado em um travesseiro na frente, é essa postura que você tem que pedir para que ele realize. Então, não existe uma postura correta. Existe um posicionamento em que esse indivíduo sente mais conforto. É esse posicionamento que você tem que indicar para que ele utilize. Beleza? Essa é a estratégia. Teve uma outra pergunta aqui da Cecília que ela me perguntou com relação ao frio, né? Por que normalmente no frio os pacientes sentem mais dor? Uma coisa é o seguinte: existem poucos trabalhos que evitaram se isso, que avaliaram se isso é um mito ou uma verdade, tá? Existe até um trabalho que eu vi uma vez que demonstrou que para artrose de joelho, no ombro eu não conheço realmente, mas para artrose de joelho, que realmente em dias mais frios você tinha um pouquinho de piora dos sintomas de dor aí, mas não se tem uma explicação fisiológica para isso. Mas o que normalmente os pacientes referem em dias frios é rigidez articular. Então, pacientes que normalmente têm uma articulação um pouco mais degenerada, em dias mais frios, você tem menor capacidade de extensibilidade de colágeno, diminuição da lubrificação articular. Então, você pode ter maior sensação de rigidez. E alguns pacientes sentem essa sensação do ombro duro, mais rígido e tal, como uma piora ou como mais dor. E muitas vezes não é nem piora do sintoma, da dor, entendeu? Da sensação de dor. Normalmente é mais uma sensação ali de rigidez, de que o ombro tá mais duro, não consegue realizar as atividades como realizava antes, entendeu? Mas realmente alguns pacientes referem isso aí na clínica, mas existem poucas evidências falando sobre a influência disso aí no dia a dia da clínica. É um ótimo tema para trabalho, Cecília, é um ótimo tema para trabalho. Deixa eu ver a pergunta da Zulene aqui. É importante realizar medidas eletroterápicas antes ou após o trabalho cinesioterápico nas patologias de ombro? Zulene, seguinte, com relação à eletroterapia, depende do seu objetivo. Então, vamos supor que você quer utilizar a eletroterapia para diminuição da dor. O cara tá com muita dor, você quer diminuir, controlar um pouquinho ali o sintoma para você conseguir fazer um exercício. Então você pode utilizar antes. Vamos supor que você pegou muito pesado com o cara, errou na mão ali, você sentiu que ficou muito exacerbado o sintoma dele, você quer que ele vá melhor para casa, quer que ele vá com menos dor para casa. Você pode utilizar a eletroterapia após a cinesioterapia, entendeu? Então depende do seu objetivo com a terapia e com o uso dessa abordagem clínica que é a eletroterapia. Não tem uma regra. Fechado? Show. Pessoal, vocês sabem o quanto que eu falo que a biomecânica é importante, saber realizar exercícios com o paciente, mas a comunicação com que você tem com o seu paciente é tão primordial
quanto. Então vocês precisam, assim como a gente treina a entender de movimento, a gente começa a realizar a exposição de exercício e cada vez que a gente vai fazendo um exercício mais, a gente vai se tornando melhor em realizar aquele exercício com o nosso paciente, em expor ele a essas demandas. Comunicação também depende de treinamento. Então, uma dica que eu tenho para vocês, se você se comunica pouco com o seu paciente, começa a fazer isso no seu dia a dia da clínica que cada vez você vai ficando melhor. Também depende de treino. Fechado? Então são estratégias que têm que ser aliadas aí à abordagem clínica de fortalecimento, mobilidade, exposição à função do paciente. E quando você tem uma boa capacidade de comunicação e de conversar muito bem e explicar muito bem a condição que o seu paciente tem para ele, sem gerar terrorismo, sem deixar ele com muito medo daquela condição, mas sim deixando claro o que ele tem e quais são os seus objetivos para fazer com que ele retorne para suas funções diárias de acordo com essa condição com que ele apresenta, os seus resultados são melhores do que quando você utiliza simplesmente abordagens que são realmente o padrão ouro para o tratamento de lesões do ombro, principalmente a síndrome do impacto, que é exercício, mas quando você não consegue associar com comunicação, os seus resultados ficam limitados. Então, lembra da caixa de ferramentas? Vamos abordar o cara, vamos fechar todos os conceitos que podem influenciar na melhora do resultado desse cara aqui. Então, comunicação é um deles e é um dos primordiais, assim como entender de biomecânica, saber avaliar bem, fortalecer bem, estratégias de mobilidade legais, etc., quando tiver necessidade. Beleza? Orientar com relação à dor, sintomas, objetivos, como ele pode lidar sozinho em casa com a piora dos sintomas ou com a dificuldade para realizar determinado movimento. Tudo isso você precisa manter uma boa comunicação com ele e entender das necessidades do seu paciente para você conseguir impactar diretamente na vida dele. Fechado? Fiquem com Deus, pessoal. Contem comigo. Um beijo para vocês e até a próxima, hein? Se cuidem. Um beijão.